Ainda na sexta-feira, né, falando da paixão de Cristo, nós vamos hoje falar sobre a crucificação e morte de Jesus. Nós vimos o julgamento completamente injusto, né? E vamos falar aqui nesse vídeo da crucificação e da morte de Jesus, tá bom? E para isso a gente vai pegar lá em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33, e aí já nós vamos ler aqui juntos esses versículos, tá bom? Lucas 23, capítulo 33. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: Salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é que de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram também dele, zombavam, oferecendo a ele vinagre, e o provocavam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: Este é o rei dos judeus. Quero ler esse comentário aqui a respeito desse título que foi colocado, né? É, deixa eu ler aqui, só um minutinho. Os quatro evangelistas, né? Tanto Lucas, Marcos, Mateus e João, eles mencionam essa inscrição, afixada no alto da cruz, acima da cabeça de Jesus. Entretanto, é João, no versículo 19 e 20, e não Lucas, quem afirma os melhores originais em grego. E a inscrição estava nas três principais línguas do mundo na época: hebraico, latim e grego. Ao agir ironicamente contra os líderes judaicos, Pilatos, sem perceber, anunciava ao mundo que ali estava o rei dos judeus. Okay? Então essa inscrição mostra que realmente era o rei dos judeus, que os próprios judeus, o povo, né, não reconheceu, e muitos hoje não reconhecem, não reconhecem Jesus como o verdadeiro Salvador, né, o único caminho que leva a Deus, né? Tá bom? Então vamos continuar aqui. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejavam insultos contra ele: Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: Nem ao menos temes a Deus, enquanto estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos pena que nossos atos merecem. Porém, esse homem não cometeu mal algum. Então dirigiu-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse aqui entendeu, né? Interessante. E Jesus lhe assegurou: Com toda a certeza lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí finalmente Jesus vai e entrega a sua vida, né? Ele morre aqui a partir do 44, vamos ler agora. E já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Quero ler esse comentário também, vamos lá. O que significa isso? O véu do santuário rasgou-se ao meio. No templo, o lugar santo era separado do Santo dos Santos, onde o Espírito de Deus estava presente para receber a adoração e as ofertas do seu povo, por uma longa cortina de tecido, né? Existia a separação por uma longa cortina de tecido. No momento da morte de Jesus, o Espírito de Deus se retira do templo. A cortina, o véu, é partido ao meio, de cima a baixo. Esse ato simbólico de Deus identificou que seu Espírito não estaria mais no templo. Daquele momento em diante, o acesso a ele é a vida e a vida eterna. Daquele momento em diante, o acesso a ele e a vida eterna seria exclusivamente pela fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo, seu Filho. O tabernáculo e a casa de Deus, o templo, deixaram de ser os lugares da habitação de Deus, que passou a viver no espírito de cada ser humano que sinceramente crê e segue a Jesus Cristo.
João 4:21. Ok? Então vamos continuar aqui. O sol perdera o brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou em voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus. O próprio centurião romano, né? Glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, olha só, batendo nos peitos. No entanto, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram, ainda que a certa distância, observando atentamente todos esses fatos. Tá bom? Então muitas vezes a gente não lê, né? Não conhece a história, não vai atrás e não sabe os detalhes e as profecias que foram feitas a respeito de Jesus, desse momento da crucificação, tá bom? E pelo vídeo de hoje é só o que eu quero falar. Olhem aí os vídeos passados, entendam o contexto de tudo isso que eu estou falando. Vejam aí os vídeos que eu coloquei sobre a Semana Santa. Inclusive, então, acho que tem 20 vídeos falando aí ou mais. E é isso. Por hoje é só. Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho, né? Dê o like e comentem, tá? Pois um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.